Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Lívia Gomes, deste canal Livinha SG, e hoje eu estou aqui para o 19º dia do quadro 40 Dias Vivendo Segundo o Coração de Deus, que, para você que não sabe do que eu estou falando, é um quadro inspirado nesse livro aqui, que tem exatamente o mesmo título. E o tema de hoje é mansidão. Agora que eu já falei o tema de hoje, chega de enrolação e vamos pro vídeo. Já vou começar lendo a primeira frase que o autor coloca aqui no livro. Mansidão aqui é mais que suavidade. Representa uma humildade perante as pessoas, um caráter humilde, que não está atrelado à baixa autoestima, mas a um prazer vital em ser brando. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3, que foi o texto lido no começo desse vídeo, Paulo deixa bem claro o que é ser manso. Ele revisita a ideia de considerar os outros maiores que nós. Ele faz isso talvez por saber que nossa natureza é propícia para nos levar a querer glória para nós mesmos. Essa ideia vejo ser tão poderosa simplesmente pelo fato de que Jesus, sendo o que possui um nome sobre todo nome, o que está escrito lá em Filipenses 2, versículo 9, considerou milhares de pessoas mais do que ele. Cristo fez isso se humilhando, cuidando e servindo essas pessoas, manifestando seu poder em misericórdia, mesmo a humanidade não sendo digna disso. É interessante analisar esse detalhe que, enquanto Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, o Filho de Deus que veio para a Terra para poder morrer por nós, ele se humilhou de tal forma, não apenas indo para a crucificação, mas antes da crucificação ele já vivia ali numa vida humilde, não querendo se exaltar, mesmo sendo o verdadeiro Deus, mesmo podendo se exaltar, ele não ficava se exaltando, mas ele servia. Ele era alguém que lavou os pés dos próprios discípulos. E eu fico analisando que se fôssemos nós, seres humanos comuns, o que a gente faria seria outra coisa. Meus discípulos que lavam os meus pés. Os outros que façam isso para mim. E é bem desse jeito que a gente é. Infelizmente, a nossa natureza humana, ela quer ser glorificada, ela quer de toda forma ser reconhecida como alguém grande, como alguém sábio, como alguém inteligente, mas só que o que a palavra de Deus nos manda fazer é diferente disso. E ela não está querendo dizer que não é para a gente reconhecer as coisas que a gente sabe fazer bem, que não é para a gente reconhecer as nossas qualidades boas, mas na realidade que mesmo a gente sabendo que sabe fazer alguma coisa, mesmo a gente sabendo que tem umas qualidades muito boas, a gente tem a humildade de dar lugar para o outro, a gente tem a humildade de olhar para outra pessoa e pensar assim, eu não sou mais do que essa pessoa só porque eu sei fazer tal coisa. Eu não sou mais do que ela só porque eu tenho mais estudo. Eu não posso me achar mais do que outra pessoa só porque eu tenho alguma coisa ali que ela não tem. Não é assim que Jesus Cristo quer que a gente age. Não é assim que a palavra de Deus nos manda ser. A palavra de Deus quer que a gente seja humilde. E o próprio Cristo falou, quem quiser ser grande dentre vós, primeiro tem que ser pequeno. Quem quer ser servido, primeiro sirva. Está escrito na palavra de Deus. E agora eu vou continuar aqui a leitura de onde nós paramos. Repare que mesmo nós não sendo dignos, Cristo foi manso e humilde aos nossos olhos. Vocês conseguem perceber o quanto este pensamento é ensurdecedor? Quero dizer, o único Deus, aquele que quando fala as pessoas caem ao chão, apenas com um simples som de sua voz. Daniel 10, versículo 9 é a referência. Aquele mesmo que com as suas mãos pega as águas do mar. Isaías 40, versículo 12. Se fez servo para a humanidade, que não é digno nem mesmo de um copo de água, sem que preste algum serviço. E nós estamos aqui tentando com nossas desculpas justificar porque não somos tão humildes e mansos como Cristo. Assim sendo, se até Cristo foi humilde a este ponto, nossas desculpas acabaram. Portanto, pare hoje de dar desculpas e comece a se posicionar em humildade perante Deus e as pessoas. Eu vou falar aqui um ponto sincero. Se humilhar diante de Deus chega a ser mais fácil do que se humilhar diante das outras pessoas. Porque a gente olha para Deus na sua soberania e a gente reconhece, Pai, o Senhor realmente é grandioso, o Senhor é todo poderoso. Eu não sou nada diante de Ti, eu sou apenas um adorador, um pecador que quer mudar de vida.
mas quando a gente olha para outra pessoa semelhante a nós, capazes de errar, pessoas que podem falhar, muitas das vezes é aí que a gente realmente entra na prova. Porque se humilhar diante de um Deus perfeito é fácil. Difícil é se humilhar diante de pessoas que são como nós, tão capazes de falhar como nós, tão capazes de fazer a coisa errada, como nós, de escolher errado, como nós. E nós não queremos servir a essas pessoas. Nós não queremos ter a humildade de estender a mão para essas pessoas. E nem sequer de aprender com essas pessoas, porque a gente às vezes pode acabar pensando, eu sei mais do que ela não sabe de nada. E, sinceramente, a gente não pode nem sequer pensar algo desse, que a gente é melhor que alguém. Porque, na realidade, diante do Senhor, nós somos todos pequeninos que precisam da ajuda dele. E não adianta tentar ser autossuficiente, porque não tem como. Nós não conseguimos ser autossuficientes, nós somos todos necessitados do Senhor, Deus. Nós precisamos ter humildade diante dele, diante das outras pessoas. E é algo que a gente vai aprendendo. A gente não nasce sabendo, mas a gente consegue. Em nome de Jesus, vamos pedir forças ao Senhor, vamos pedir ajuda, direcionamento, para que a gente aprenda a ser mais humilde, que a gente aprenda a se parecer mais com Cristo, para que a gente possa ser alguém segundo o coração de Deus, que anda de acordo com a vontade do Senhor. E agora, eu sinto que eu já posso finalizar esse vídeo. Deus já falou grandemente ao meu coração, ao teu coração, eu creio também que Ele falou. E eu vou deixar as perguntinhas do fim desse capítulo aí na descrição. Você pode ler, refletir, responder aí, orar a Deus sobre esse tema. Se você quiser assistir os outros vídeos deste quadro, pode clicar aí na playlist que vai estar aparecendo na sua tela aí. E, bom, você não precisa nem se inscrever nesse canal, mas se você gostou desse vídeo, por favor, me dá uma ajudinha aí para esse vídeo chegar a mais outras pessoas, deixando seu like. Eu te agradeço muito, que Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família. Tchau!